Bom dia, pessoal. Estou aqui com mais uma reflexão sobre o novo tema do mês. Nós estamos no último estágio do estudo dos 8 angas do mestre Patanjali. Não é que a filosofia termina no oitavo estágio, o oitavo e último. Tem muito mais do que os 8 estágios, mas essa parte da filosofia a gente está estudando agora a última parte, né? O Samadhi, a iluminação. Então é bom lembrar que a gente vem estudando os outros estágios anteriores, chamados de angas ou categorias, que começa lá no primeiro estágio, os yamas. Começa no primeiro, o primeiro anga o primeiro yama dentro do anga é a não violência. Então a não violência é a base de toda essa estrutura da jornada espiritual, da jornada do caminho do autoconhecimento, né? Então, uma jornada espiritual que trabalha a ideia do autoconhecimento, você se perceber, você se melhorar, você evoluir, começa na não violência e vai passando por todos os diferentes estágios até chegar no Samadhi, na iluminação. Então, a gente precisa sempre lembrar que a base está na não violência. Precisamos primeiro aprender a respeitar a si, a respeitar os demais, e então assim a gente dá o primeiro passo para a nossa jornada espiritual, para a gente evoluir, crescer, melhorar, porque eu vejo que essa é a única opção que temos aqui, a gente está aqui para isso, né? E a gente passa pelos yamas, que são os valores éticos e morais, né? Essa primeira parte da filosofia, né? A porta de entrada para a gente começar a observar o nosso comportamento, as ações diante de toda uma sociedade. Aí temos os niyamas, que são as autoobservâncias, começamos então a adentrar o que a gente pode fazer por nós, né? Processos de purificação, de autoestudo, de autoobservância, melhorando a nós mesmos individualmente, como uma autorresponsabilidade. Aí no terceiro ano a gente começa a entrar mais na parte física, né? Vamos trabalhando com os pranayamas, né? Essa energia da respiração, os asanas, o corpo físico primeiro, depois a respiração, né? Porque um asana, uma postura física bem feita, ela vem também com a energia do pranayama, da respiração. Aí passamos para as autoobservâncias no sentido dos sentidos, né, da abstração dos sentidos. Vamos trabalhando para Pratyahara, depois vamos para a concentração, a energia de Dharana, depois Dhyana, que é esse aspecto da meditação, da contemplação, que foi esse último tema do mês de setembro, e agora estamos aqui falando sobre Samadhi, o oitavo estágio, a prática da iluminação, que é uma consequência da meditação. O que significa Samadhi? Às vezes parece tão complexo, né? Parece uma coisa meio mística. O Samadhi nada mais é do que o encontro consigo mesmo. É vivenciar tudo que o yoga fala para a gente, reconhecer o que já é ensinado, né? O yoga, ele não faz a gente, não faz por nós. O que o yoga faz, ele revela o que já é. Então, é a total união, a total consciência de si, do que já é, que vai além dos pensamentos, vai além das emoções, das análises, dos julgamentos, críticas, vai além das experiências. A gente é muito atrelado a quem sou eu? Eu sou professora, eu tenho cabelo moreno, eu sou filha de tal, ciclano, fulano. A gente está muito atrelado nessa superficialidade de se definir. E a gente é muito além disso, a gente é muito além dos pensamentos, muito além das emoções, muito além dessa própria experiência do dia a dia da vida. Então, encontrar-se com a sua essência, o Samadhi é isso, né? Vivenciar a total experiência de si, né? Então, você vai se gerenciando, você vai administrando os seus comportamentos, seu autocuidado, até você chegar naquele
estágio do Samadhi, que é um estágio muito evoluído mesmo da prática. Muitos se falam que os monges budistas que encontram mais facilmente esse estágio, porque eles têm muito mais estímulo para praticar meditação desde muito pequenos, são muito devotos à meditação, muito devotos ao autocuidado, né? Muito desapegados a, por exemplo, construir uma família ou se identificar com os diferentes papéis que a gente exerce. Tudo isso acontece, tudo isso é real, é válido, é bacana nesse mundo normal que a gente vive, né? Mas para o yoga, isso é apenas uma passagem, isso é muito superficial. O yoga, ele nos revela a essência que já somos, a paz que já somos, a luz que já somos, o amor que já somos, né? Transcende os vrittis, as oscilações mentais, né? Então, para a gente chegar no aspecto de libertação, o Samadhi nos liberta, moksha nos liberta, com a intenção da gente realmente se conectar com o que é revelado para nós, com o que já somos, que transcende as experiências do dia a dia, transcende a mente, transcende os pensamentos, né? Então, é um contato direto com nós mesmos, né? É uma noção imediata de quem de fato você é. E aí explica tudo que a gente escuta falar que parece balela, né? Do tipo, a felicidade que você procura está dentro de você, ou a total unidade com o todo. Isso se vivencia na prática, né? Tudo que já esperava, você já é. Você não precisa ganhar, não precisa vencer nada, você já é. Mas a nossa mente, o nosso ego, ele vai trazendo na nossa existência ali, do dia a dia, mais essa superficialidade. Então, a gente precisa ser aprovado, a gente precisa ser amado, a gente precisa que os outros gostem da gente, a gente tem que lidar com os problemas, com as situações, com as frustrações, com os desafios, e isso é muito real, né? Então, o yoga, ele não ignora isso, mas esse aspecto do Samadhi vai muito além, né? Então, você já é tudo que você gostaria de ser, você já é tudo que você deseja ser. Então, é uma desconstrução muito rica, né, de se fazer. E para a gente parar de se identificar com as coisas pequenas, né, com as coisas que a gente pensa, com as coisas que a gente fala, com as comparações com os outros, e realmente honrar aquilo que somos, a unidade que somos, essa totalidade. Nós já somos completos, nós já somos saudáveis, a gente vai aqui tendo a oportunidade nessa vida de lapidar tudo isso, de deixar com que a filosofia do yoga, que é uma alternativa, que é um bom caminho a seguir, deixar que tudo isso seja revelado para nós. E assim a gente trabalha com a saúde do corpo, com a saúde da mente, com todo esse equilíbrio desses diferentes aspectos, para a gente realmente encontrar essa revelação, viver essa revelação, compreender de fato essa experiência da totalidade, essa experiência da unidade, do que somos, né? Do eu fundamental, revelar-se o que já é, né? Então a gente passa por cima de tudo que é mutável, porque se a gente for pensar, tudo está em constante movimento, e isso também faz parte da filosofia, a gente reconhecer esses diferentes ciclos, né? A gente pensa coisas diferentes todos os dias, a gente vai se transformando, a gente vai mudando ao longo do tempo, muitas vezes uma crença limitante era bem forte, depois a gente lida com essa crença e transforma isso em alguma coisa mais empoderada e se liberta um pouco de alguma limitação, ou o que era importante para nós há 10, 15, 20 anos atrás, hoje já não é tanto, ou há 30 anos atrás nós não tínhamos ideia de muita coisa, e hoje temos mais ideia do que a gente quer, do que a gente deseja. Essa mutação constante, né? Esse fluir com a vida é uma coisa muito natural, faz parte dessa experiência da vida humana, do dia a dia, né? Mas o Samadhi, ele transcende tudo isso. Então, dois exemplos que poderia explicar o que é o Samadhi, um deles é o sono profundo, né? Então, o Leandro Castelo Branco, que é um professor muito, muito bacana que eu sigo no YouTube, né? Ele
tem umas filosofias muito práticas, ricas, e tem bastante conteúdo rico para compartilhar. Ele fala do sono profundo, ele fala que o nosso sono profundo é algo que faz, que nos remete ao samadhi, né? Porque assim, você se desconecta do teu corpo físico, você não lembra de nada, você está ali num quarto escuro dormindo, você esquece tudo, você dorme no sono profundo e acorda no outro dia, totalmente sem, assim, você não sabe o que é, você viveu aquela experiência do sono, mas você não lembra, você se desconectou de tudo ali, dos pensamentos, das ideias, das experiências, né? E você acorda se sentindo muito descansado. É uma experiência maravilhosa. O samadhi é a mesma coisa. A gente vai se desprendendo, né? Só que a diferença entre o sono profundo e o samadhi real é que o sono profundo acontece no nível do inconsciente. Você está ali relaxado, acessando seus níveis de inconsciência, então é como se fosse um samadhi roubado, né? O samadhi real, ele acontece através da hiperconsciência, a pessoa está desperta, não está dormindo no sono profundo. Mas a sensação, a ideia é muito similar, né? Uma sensação maravilhosa, de total desprendimento, você está ali no escuro, sozinho, dormindo, você não sabe o que aconteceu, são 8 horas, por exemplo, que você apaga. O samadhi é o mesmo, ele transcende experiências, transcende pensamentos, transcende as oscilações mentais, os vritis, né? Então, é uma experiência muito similar ao samadhi, ao sono profundo. E outra experiência que eu já li a respeito fala-se sobre quando a gente se liberta desse corpo físico, quando a gente passa para um plano espiritual, quando essa vida física, o corpo material, ele se acaba, ele finaliza o seu trabalho aqui, o momento da morte, que é de fato a única certeza, né? Então, de fato, a única certeza sendo a morte, o samadhi, ele é esse caminho do plano espiritual, de nos conectarmos com a eternidade, né? De repente estarmos todos juntos lá na frente em algum lugar, como os que já foram partindo, estão esperando nós num lugar aí de eternidade, de total felicidade, total paz, né? O descanse em paz, né? Então, essa experiência da morte, essa experiência da encarnação, né? Do encarnar e desencarnar, né? Essa energia do encarnar e desencarnar, os dois lados, as duas vias, elas são similares ao samadhi também. É um desprendimento total de tudo que é material, de tudo que a gente faz nesse plano físico, e passamos aí a viver num estado de total eternidade, um estado maravilhoso. Não sabemos se isso existe mesmo, né? Só vivenciando isso para saber. Ninguém desce aqui para nos contar o que de fato acontece, mas é uma possibilidade, né? Essa transição da vida para a morte, para a eternidade, também é considerado um samadhi, um momento de total iluminação. Então, é um estado muito avançado, é possível chegar lá com muito compromisso, no sentido, o samadhi da consciência aqui nesse plano, depende muito do seu dedicação, de fazer as meditações, de se cuidar, né? Então, a gente busca nas nossas práticas aí no dia a dia trabalhar os passos anteriores, a meditação, a contemplação, a concentração, para nos ajudar a chegarmos cada vez mais próximos desses estados meditativos que nos levam à iluminação. Então, nas práticas desse mês, a gente está trabalhando bastante com o Ajna Chakra, esse chakra que a energia do espaço entre as sobrancelhas, a nossa intuição, a nossa sabedoria interna. Trabalhamos o Sahasrara, o topo da cabeça, que é a energia que nos conecta com as forças superiores, as elevações da nossa energia, né? Uma transcendência de espaço, de tempo, né? Com o elemento ar muito ativo. Então, essas práticas, elas vão nos aproximar desse estado de samadhi, elas fazem parte dessa jornada espiritual, desses 8 passos, né? Nesse último passo do samadhi, que realmente
passar por cima de tudo que é mutável e perceber que realmente nós já somos felizes, nós já somos completos, nós já somos totais, nós somos uma totalidade, uma unidade com o todo, cada um individualmente se conecta com o todo numa unidade e assim vivemos uma vida mais frutífera, mais rica, mais feliz, mas lembra sempre dos passos anteriores que você precisa cultivar, porque tudo que você cultiva de positivo, de saúde, de equilíbrio, de bem-estar, isso torna a sua realidade. Então, trabalhe os passos anteriores, conheça essa filosofia rica e você vai verificar que ela transforma a sua vida, como vem transformando a minha e de muitas pessoas que eu conheço, ok? É isso, pessoal. Um ótimo dia a todos e até o nosso próximo vídeo. Namastê!